Neste Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, decidimos incentivar você que passa por esse desafio, mostrando o exemplo de quem não teve essa escolha, foi obrigada a parar quando o corpo começou a mandar sinais. Cada intervalo de cliente eu estava lá fora fumando cigarro. Tem clientes que são fumantes, tipo, já esperava lá fora, vamos fumar um cigarrinho e depois a gente vai. Quantos cigarros por dia? Uns 20. Foi assim até janeiro deste ano, quando a Roberta levou o maior susto da vida. O ar começou a faltar. Desenvolvi uma embolia pulmonar, né? Não tinha noção do que era, como que era. Comecei a ter um mal-estar, como se fosse um cansaço, um ofegante e tipo à tarde para a noite. Conforme foi passando o tempo, foi ficando pior. Daí nisso começou a me dar as pontadas. E daí quando começou a me dar as pontadas, tipo, a dor era muito horrível. E aí onde eu procurei o pronto-socorro e lá fazendo os exames, coisa e tal, tipo, foi constatada a embolia e já tive que ficar por lá. A Roberta já tinha recebido sinais há alguns dias. Cerca de 15 dias antes, desenvolveu uma tromboflebite, uma inflamação causada pela coagulação do sangue. Até começou a tratar, mas continuou fumando. Naquele dia que foi constatada a embolia pulmonar, até aquele dia você fumava? Até aquele dia eu fumava. Até aquele dia de tarde eu fumei. Você foi obrigada a parar de fumar? Do dia, eu brinco, né? Da madrugada pro dia eu fui obrigada a parar de fumar. As circunstâncias que levam uma pessoa a parar de fumar são várias, mas praticamente todas vão enfrentar os mesmos desafios, os mesmos esforços. Todas sabem que parar de fumar evita uma série de complicações respiratórias, uma série de doenças. Mas o tratamento inclui uma abordagem multidisciplinar, incluindo terapias psicológicas. E eu converso agora com a psicóloga Aline. Aline, quais os desafios emocionais que esse paciente vai enfrentar ao parar de fumar? Bom, quando se fala de vício, falamos de comportamento. O vício ele é caracterizado como um comportamento repetitivo, né? Então, quanto mais você faz o uso, mais aquilo vai se tornando um hábito na sua vida. E todos os comportamentos, aspectos psicológicos, eles são totalmente mutáveis. Então, a partir disso, nós conseguimos com a psicoterapia reorganizar e reajustar esses comportamentos para que o paciente siga uma linha de tratamento, se tornando mais fácil para a pessoa a se libertar desse vício, né? Você falou da psicoterapia. Quais são as dinâmicas, as atividades dentro da psicoterapia que vão auxiliar esse paciente? A abordagem da psicologia mais utilizada para o tratamento do vício no geral, né, principalmente do uso do tabaco, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma terapia mais objetiva que foca em mudar os comportamentos, em habituar ele a essa nova realidade, a essa nova... a questão social e ambiental do paciente em si, entende? O paciente precisa da ajuda da família, da ajuda do ambiente também para fazer essa mudança, essa transformação? Sim, o ambiente é o fator que mais influencia o vício, né? A rede de apoio é muito importante nesse processo, né? Então, a rede de apoio bem estabelecida, auxiliando o paciente nesse processo de tratamento, se torna mais efetivo, né? E o tratamento ele não vem ser só o psicoterápico, né? Em alguns casos precisa da ajuda da farmacologia, né? Que é o uso do remédio, precisa do auxílio dessas terapias em grupo, né? Que a partir das terapias em grupo é onde você consegue se identificar com outras pessoas que fazem o uso, que são viciadas e facilitando o processo, né? Tem pessoas que acabam parando sozinhas, né? Mas a chance de uma recaída é muito maior do que a ajuda de profissionais, né? Uma balinha aqui e outra ali, o desafio de administrar a ansiedade é diário e a disciplina para se manter longe do cigarro também. Mas Roberta decidiu que não quer passar de novo pelo que passou. Todo dia eu me policiando, tipo, se vem à vontade, eu já lembro muito, eu lembro muito da dor que eu senti. Não é nem tipo, claro, ficar internada. Eu nunca fiquei internada na minha vida. Tipo, nunca. E ficar internada assim, e tipo, eu não consegui
dar uma volta no corredor do hospital. Na hora que a menina vinha fazer fisioterapia, eu não conseguia, tipo, eu passava muito mal. Como lidar com os gatilhos para que esse paciente que está tentando parar de fumar ou aquele que já parou não retome com o vício? Existem muitos gatilhos, né, principalmente pelo fácil acesso, né, de vendas, de compras do tabaco, né? Então o paciente ele tem que entender que quando ele quer parar de fazer o uso, ele vai ter que adaptar e ter novos hábitos na vida. Existem muitos gatilhos em potencial em diversos lugares, no trabalho, dentro de casa, na vida social com os amigos, nos relacionamentos, né? Então é muito importante eles entenderem que sair com amigos que fazem o uso do tabaco, frequentar lugares onde isso está exposto, né, tem maior chance de ter uma recaída, precisa ser evitado, né? E nesses novos hábitos de vida inclui exercícios físicos, né, relaxamento e algumas técnicas que vão ser aprendidas junto com a psicoterapia, né? Que são técnicas de respiração para lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, porque é um novo hábito de vida, tem que reformular toda a sua rede. Então, os gatilhos eles estão presentes em todos os ambientes. Então, reformular é o grande passo e é o que vai ser mais trabalhado dentro da terapia. É mais um dia, é mais uma semana, é mais um mês. Agora é uma Roberta que não fuma. Agora é uma Roberta que não fuma. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para vocês, temos aqui o doutor Rogério Nadim Vicente, médico pneumologista do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Doutor, boa tarde. O que a gente pode completar com relação aí a parar de fumar, né? Boa tarde, Boa Inês. tarde. É um prazer estar aqui conversar com vocês de novo sobre o tabagismo, né? Um tema tão importante. E parar de fumar muitas vezes é complexo, né? Envolve, como foi dito, acompanhamento psicológico, muitas vezes médico, muitas vezes terapias, né? Mas é um passo muito importante que as pessoas que fumam têm que dar. A maioria dos fumantes está numa fase que gostaria de parar, mas não tem ainda aquela coragem de tomar ação, né? Ou não se sente preparado para isso. Mas se a pessoa esperar estar preparada para parar de fumar, ela nunca vai dar o primeiro passo. Então tem que ser dado esse primeiro passo. A gente viu o caso da Roberta, que teve uma embolia pulmonar. Quais são os outros problemas, as outras doenças que podem ser provocadas por causa do tabagismo? Pois é, o tabagismo ele causa inúmeras doenças, né? Se a gente for citar tudo aqui, a gente vai se perder numa lista enorme, né? Se a gente for olhar para o lado respiratório, pulmonar, né? Assim, aquela fumaça que é inalada tem mais de 4.700 substâncias, a maioria delas tóxicas, né? Então, em contato com o nosso aparelho respiratório, vão causar irritação, que desencadeia tosse, aumenta a produção de muco, dificulta a expectoração, a saída desse muco do pulmão, né? Ela vai causar uma inflamação crônica que acaba levando a doenças como o enfisema, a bronquite, né? Que são doenças que hoje a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? São doenças que fazem que o cigarro é o principal causador. Ela vai causar alteração no próprio transporte de oxigênio no organismo, né? Um dos gases que tem ali na fumaça é o monóxido de carbono, é o mesmo gás que sai do escapamento dos carros. Nossa, se imaginar isso já é um grande incentivo para parar, né, doutor? Demais, né? As pessoas, é um veneno, né? As pessoas morrem intoxicadas por isso, se estiver exposto, por exemplo, a uma grande quantidade. A boa notícia é que quem para de fumar já começa a colher resultados logo. Por exemplo, a Roberta, apesar do susto com a embolia pulmonar, fez tratamento e se continuar sem fumar tudo, pode ter uma vida saudável, pulmões mais saudáveis. Exatamente, né? Assim, os benefícios de parar de fumar são imediatos. Mesmo quem já fumou, às vezes por muito tempo, uma quantidade enorme, em pouco tempo já pode começar a perceber as vantagens de parar de fumar, né? No caso da Roberta, por exemplo, ela teve um problema de embolia, tratou, parou de fumar, né? E tem tudo para ter uma vida excelente pela frente, né? Sem problemas mais, né? Especialmente quem para de fumar até os 35 anos de idade, tem uma grande chance de ter uma vida normal como quem nunca tenha fumado antes, né? Quanto mais tarde,
mas é menor a chance da pessoa ter uma vida mesmo saudável, sem aqueles problemas que o cigarro traz, né? Tá aí um grande alerta. Então, se você tem até 35 anos, por acaso está fumando, mas gostaria de parar, esse é um grande incentivo, né, doutor? Se Muito. parar agora, nesse minuto que está acompanhando aí o Ver Mais, certamente vai poder ter tempo para fazer essa limpeza do organismo, né? Exatamente. A gente tem pergunta, doutor, que mandaram aqui, a gente fica de olho no nosso telão. O Júlio pergunta, além dos problemas respiratórios, quais outros problemas de saúde podem estar ligados ao tabagismo? Ah, legal, a gente estava falando especificamente do pulmão, Isso. mas alguns tópicos aí do que a gente pode ter de problema, doutor? Pois é, um dos principais problemas são os problemas cardiovasculares, né? O tabagismo aumenta em muito o risco da pessoa ter infarto do miocárdio, né, que seria o ataque cardíaco, problema circulatório para o cérebro, por exemplo, levando aos AVCs, né, os derrames. Na mesma linha de problemas circulatórios, problemas vasculares nas pernas, pessoas que às vezes têm pernas amputadas, né, membros amputados por cigarro. Tá? Tem uma doença específica ali da vasculatura, tromboangite obliterante. É só por causa do cigarro. Se a pessoa para de fumar, o problema se resolve. E muitas pessoas perdem membros por conta dessa doença, né? Disfunção erétil, e aí vai, né? Inúmeros problemas relacionados a outros órgãos, inclusive câncer. A gente fala muito de câncer de pulmão e cigarro, mas ele também aumenta o risco de câncer de bexiga, de câncer boca, de né? esôfago, boca, garganta, pâncreas, fígado. Então, aquelas substâncias, elas não ficam só no pulmão, elas circulam por todo o organismo, são absorvidas pelo sangue e vão lesar outros órgãos também. Doutor, tem mais pergunta. A Maria Cândida pergunta, doutor, tive uma forte pneumonia por conta do tabagismo passivo. Como isso afeta dessa forma e na saúde em geral? Olha só, fumantes passivos também, né? Correm Super riscos, importante. Né? Então, das 8 milhões de mortes anuais que são causadas pelo cigarro, 1.200.000 são por tabagismo passivo. Ou seja, a pessoa que não desejaria estar exposta, não fuma, mas convive, né? Convive com aquela fumaça. Quanto mais fechado e menos ventilado o ambiente, mais fumaça, claro, maiores os danos. Né? Então, essa questão de ter uma pneumonia tem tudo a ver, sim. Tá? Porque o cigarro, do mesmo jeito que ele inflama a via respiratória de quem fuma, aquela fumaça também inflama a via respiratória de quem não fuma e está inalando. Né? E aquilo diminui também a imunidade da pessoa, quebra as barreiras físicas e químicas que a gente tem no nosso sistema respiratório e facilita a penetração de bactérias, replicação e as pneumonias, as infecções respiratórias em geral. Doutor, com relação aos fatores de risco, por exemplo, estar exposto, né, com fumantes, então se tornando fumante passivo, quais outros fatores de risco? Sim, para a pessoa fumar, né? Então, assim, a pessoa que... um dos principais fatores de risco é ter pais fumantes, né? Só a criança que tem pai fumante, além de ter mais problemas respiratórios como asma, né, quando é bebê, a síndrome de morte súbita infantil que pode acontecer é aumentada. Ela aumenta o risco de ser um tabagista futuro, pelo menos em 3 vezes mais do que uma criança que não tem pais tabagistas. Né? Tem muita relação com a mídia, né? As propagandas que hoje são proibidas no Brasil, mas que ainda acontecem. Elas ficaram por muito tempo sendo veiculadas e ainda moram no nosso imaginário. A imagem está ali. Né? Então, assim, uma imagem que basta, que aparece, já faz uma ligação com toda uma história, né, de um herói, dos arquétipos ali que o pessoal da propaganda usa muito. E, doutor, quando a gente achou que estava dando um adeus, né, sem essas propagandas e tudo mais para o fumo, aí me aparecem os cigarros eletrônicos, que estão aí por todos os lados. No trânsito, já testemunhei de estar ali do lado um carro todo fechado com um motorista fumando um cigarro eletrônico, muita fumaça dentro do carro. Sim. E esse cigarro também é prejudicial, né? E a maneira que você colocou é perfeita. Assim, quando a gente estava conseguindo controlar melhor o tabagismo, né, lembrar que já foi aí nos anos 80, 30% das pessoas no Brasil fumavam e hoje em dia é em torno de 10%, né, uma redução super importante, aparece o cigarro eletrônico e hoje na população jovem entre 18 e 23, 20% já usam cigarro eletrônico. Então, como já é discrepante, né, uma coisa que o mote é menor dano, né, redução de danos, mas que na verdade a gente vê que acaba sendo a porta de entrada para a dependência à nicotina, né, desses jovens. E aí pode, inclusive, dar acesso a outras drogas, né? A gente sabe também, né? Também. A pessoa que começa pelo cigarro eletrônico tem mais chance de fumar o cigarro convencional,
e uso de outras drogas também. Drogas. Tem risco aumentado. Tem mais pergunta, doutor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Fernandinho, como a gente pode identificar os sinais dos problemas respiratórios? Quando devo buscar médico? Olha, pela Roberta que estava descrevendo, faltou o ar. Faltou o ar, ela entrou numa crise, ela me contava que parecia um ataque de ansiedade quando ela chegou procurar ajuda no pronto-socorro. Mas aí sim, fazendo os exames, foi o diagnóstico de embolia. Então, quais são os outros sinais, além dessa falta de ar, né, que pode acontecer? Sim, então a falta de ar, o chiado no peito, às vezes a pessoa tem uma respiração que faz barulho, especialmente quando vai deitar, né? Isso a gente vê muito em quem tem bronquite, quem começa a ter bronquite pelo cigarro. Produção excessiva de muco, de catarro, a pessoa sempre tem aquela produção de catarro. Quem fuma normalmente já tem isso, né? Mas se tem muito, precisa ser visto. A tosse prolongada, a gente considera uma tosse que tem que ser avaliada, aquela tosse que dura 3 semanas a mais, né? Passou 3 semanas, opa, vai dar uma olhada, porque pode ter alguma coisa errada. E é claro, se tem sintomas associados, né? A falta de ar é um sintoma importantíssimo, né? Não cai normal ter falta de ar, tem que ser avaliado, né? Então, tosse com sangue é uma coisa também jamais você tem que deixar passar sem ser visto, né? Então, e até para quem não tem sintomas, mas fuma há bastante tempo, né? Que fumou nos últimos 15 anos, especialmente se a pessoa tem mais de 50 anos, precisa ser avaliado, né? Com porque essas mais pessoas frequência até, né? Mais frequência, algumas delas têm indicação até de fazer tomografias, assim, de rastreamento de câncer de pulmão. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, por esclarecer as nossas dúvidas aqui no quadro Posso Completar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.